No mundo de Star vs as Forças do Mal, muitas histórias não foram contadas, como quem foi os monstros que lideraram a grande guerra contra a Rainha Solária. Então vamos para o primeiro conto. Sejam bem-vindos ao novo quadro do canal, Contos da Mágica. Fala aí galera, bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Júnior Carvalho, mais reconhecido como Tio Toff, e hoje eu trago o primeiro conto do novo quadro do canal, Contos da Mágica. Mas para quem não viu meu último post, onde eu falo como ia funcionar o quadro, então vou resumir para vocês rapidinho. Contos da Mágica são teorias que eu criei ou teorias que fãs criaram. Então vou falar sobre essas teorias em forma de história. E hoje a primeira teoria é sobre quem foi os comandantes que lideraram a grande guerra contra a Rainha Solária. Então já deixe seu like e vamos para o conto, né? Na guerra contra a Rainha Solária, teve muitos confrontos e os monstros acabaram tendo que se unir para aumentar suas forças. O rei dos monstros na época era o pai do Globigor, um rei que já estava muito velho para lutar e liderar a revolta dos monstros. Então ele acabou dando a liderança para o seu filho Globigor. Mas por não ter muita experiência, sua liderança não era impactante para ajudar os monstros. Então o pai de Globigor decidiu chamar todos os líderes das raças dos monstros. Mas como os ataques de Mjolnir eram massivos, muitas aldeias foram exterminadas e algumas raças foram extintas. Então só vieram algumas raças para a reunião, que foram o líder dos Homens Largatos, que não era o Toff, mas era um dos monstros mais brutais de Mjolnir. Sua raça não era facilmente exterminada, então os Homens Largatos foram um dos monstros que mais duraram na Grande Guerra. O líder dos Homens Sapos era um ditador e foi um dos líderes que não estava colaborando muito com a ideia da união dos monstros, pois os Homens Sapos não eram de lutar com outras raças em conjuntos, mas eles acabaram aceitando a união. O líder dos Capas também foi à reunião, e nessa época os Capas eram muito bons em magia. Eles eram uns feiticeiros excelentes, curandeiros, magos e etc. E eles acabaram também aceitando a união dos monstros. Todos os líderes que foram para a reunião aceitaram a união para acabar com o reino da Solária. Desde então a guerra foi travada, com a ajuda de todos os monstros. Mas por causa dos soldados solarianos, que eram muito fortes, os monstros começaram a perder muitas tropas. Então os monstros começaram a fazer emboscadas para tentar acabar com a Rainha Solária. Em uma dessas emboscadas está marcado na tapeçaria da Solária, e depois dessa emboscada, ela acabou com todos os monstros em volta. Depois disso, os Homens Sapos não queriam mais participar da guerra. Com isso, Globigor ficou muito desesperado, pois para entrar no coração de onde ficava a base dos monstros, os soldados solarianos precisavam passar pelo pântano, que era um lugar excelente para os Homens Sapos. Nesse momento, a guerra já estava vencida pelos Mjolnianos, mas mesmo sabendo da derrota, eles foram à guerra. E para surpresa de muitos monstros, os Homens Sapos estavam lá, posicionados para lutar. Antes da guerra começar, Globigor tinha levado a Eclipse para muito longe, para ela não ver o que estava acontecendo na Grande Guerra. Quando a guerra começou, os dois lados estavam muito determinados, mas a guerra foi muito brutal. Muitos monstros e Mjolnianos foram mortos naquele lugar. Para surpresa, essa batalha foi vencida pelos monstros. Essa vitória foi muito boa para eles. Monstros, mas a principal que eles estavam buscando escapou, a Rainha Solária. Ela conseguiu voltar para Mjolnir. Os monstros queriam ir atrás dela, mas estavam muitos feridos para lutar. Então comemoraram até o amanhecer. Em Mjolnir, a Rainha Solária só tinha uma escolha: criar mais soldados solarianos e proteger o reino. A Eclipse estava preocupada, pois se os monstros atacassem o reino com força total, seria um massacre. Ela pediu para Globigor parar com a guerra,
já que ele era o novo rei, todos os monstros iriam obedecê-lo. Então Globigor foi falar com todos os monstros que acabou a guerra. Os monstros ficaram revoltados, pois agora que eles estavam vencendo, era uma chance deles recuperarem o terreno que era deles por direito. Mas o pai do Globigor disse: "Se o rei manda, nós obedecemos." Então todos pararam com a guerra. Quando Globigor foi ver a Eclipsa, o pai dele falou pelas costas: "Não iremos parar com essa guerra." Então, depois que souberam que a rainha Solária ia estar no santuário, eles marcaram uma emboscada com muitos monstros. A rainha Solária caiu por terra, foi morta pelos monstros. Quando a Eclipsa soube que sua mãe foi morta pelos monstros, ela chorou e ficou com muita raiva do Globigor, pois ele disse que a guerra tinha parado, mas ele também não sabia disso. Então, nesse momento, a guerra acabou. A Eclipsa se tornou a nova rainha e declarou paz aos dois lados. E o resto vocês já sabem da história. As raças que participaram voltaram a prosperar e recuperaram suas vilas, que foram destruídas pela Grande Guerra da Solária. Então, gente, o que vocês acharam do primeiro conto? Lembrando que isso é uma teoria, então pode ser verdade ou pode ser mentira. Essa é a minha história, meu conto. Obrigado por ter visto, sou o Tio Toff e esse foi Contos da Mágica.